Fala pessoal, tudo beleza, tudo tranquilo? Professor Bruno Megon de Matemática aqui. Vamos dar prosseguimento às aulas para o nono ano. Vamos ver o assunto conjunto dos números reais. Vai ser uma sequência de aulas que a gente vai abordar o conjunto dos números reais. Antes disso, vamos dar uma relembrada acerca dos conjuntos numéricos que a gente estudou em anos anteriores. Lá no iniciozinho, a gente estudou sobre o conjunto dos números naturais, que a gente representa por essa letra aqui, ó, N com a barrinha aqui do lado. Tá? Que conjunto é esse? É aquele primeiro que a gente estuda e ele fala o quê? Quais são os elementos desse conjunto? São os números que a gente usa para contar, né? Basicamente, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, é um conjunto basicamente para contar. Tá? Aí, mais para frente, a gente precisou de outro tipo de número. Começou a trabalhar com os números negativos. E aí foi criado o conjunto dos números inteiros. Esse aqui, ó, Z. Qual a diferença dos naturais para o Z? Acrescentou os números negativos. Então, o natural era 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Infinito para a direita, né? E aí os inteiros transformou o infinito para a esquerda ali. Começou com o infinito para a esquerda. Então, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, aí a gente acrescentou o conjunto dos inteiros. Tranquilo? Então, galera, esse tipo de número, ele tem um certo padrão, né? Bem certinho, exatinho, né? 1, 2, 3, bem fechadinho. E aí a humanidade precisou de mais números para trabalhar. A gente trabalha com outro tipo de número. Por exemplo, um número quebradinho lá de 1,2 kg de alguma coisa. Esse não estaria enquadrado nem no natural nem no inteiro. E aí a gente teve que criar um outro conjunto numérico, que é o que a gente vai estudar agora aqui, relembrar, né? É o conjunto dos racionais, representado pela letra Q. Beleza? Aí aumentou um pouco aqui os conjuntos numéricos, né? E aí teve a criação dos racionais, tá? Depois a gente vai ver mais pra frente que a gente vai acrescentar mais um, que são os reais. Antes disso, a gente vai estudar os irracionais, tá? Mas então, por enquanto, a revisão é só essa. Então vamos lá. Conjunto dos racionais, que a gente vai ver agora. Números racionais. Então, ó, o que é um número racional? São os números que podem ser escritos na forma fracionária, em forma de fração, tá certo? Em forma de fração. Ou seja, são na forma A sobre B, uma divisão, né? A sobre B. Sendo que tem uma restrição. Qual é a restrição? O B, aqui ó, o B, ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Então, quando a gente tem um número que a gente possa expressar por essa forma A sobre B, uma forma de fração, forma fracionária, uma divisão, então a gente chama de quê? Número racional. Beleza? Pertence a esse conjunto. Quais são os elementos desse conjunto? Os inteiros, aqui ó, inteiros, os decimais finitos, os fracionários e as dízimas periódicas. Vamos falar sobre cada um deles, pausadamente. Então, quem são os inteiros? Os inteiros são, o quê? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 0. São os números fechadinhos que a gente estudou. É o que faz parte dos naturais e dos inteiros. Tranquilo? Decimais finitos. O que é um número decimal finito? Decimal finito, vou botar um exemplo aqui. Por exemplo, 2,3. Esse número aqui é um decimal finito. Decimal finito. Por quê? Porque ele possui uma quantidade finita de casas decimais. Nesse caso aqui, ó, tem uma casa decimal. Então, se eu tenho uma quantidade de casas decimais que eu posso contar, 1, 2, 3, 4, 10, que for, ele é um decimal finito. Tranquilo? Os números inteiros, eles também são decimais finitos, porque o 2, por exemplo, ou 3, ou 5, qualquer número inteiro, a gente pode colocar um 0,0 aqui. E aí eu tenho uma casa decimal, esse 0,0, né? Esse 0, né? Que é uma casa decimal. Tranquilo? Um negativo, menos 3, por exemplo, é menos 3,0. Tranquilo? Por isso que ele é decimal finito também. Os fracionários são as próprias frações, né? Por exemplo, 1/3, 2/5. São números que já estão sob forma de fração. Aqui, ele já está sob essa forma aqui, ó, A sobre B. Ele já está aqui nesse esqueleto aqui, ó, A sobre B.
né? Então ele já está na forma fracionária, ele já é um número racional. Lembrando aqui, ó, racional, ó, tá vendo aqui, ó, esse prefixo aqui, ó, racional, de razão, isso vem de razão, tá? E a razão é o que? É uma divisão. E aí tem essa palavra mágicazinha aqui, fração. Se a gente consegue colocar na forma de fração, o número é racional, tá? Vamos lá. Dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Dízima periódica é aquele númerozinho, tá? Por exemplo, isso aqui, ó, que é o que a gente estuda. 0,333 é o primeiro que a gente vê aí. A dízima periódica é um número decimal em que a gente tem uma coisa chamada período. Dízima periódica, o período. É um número que se repete, é um padrão que se repete, uma quantidade de dígitos que se repete, que vem depois da vírgula. Nesse caso aqui, que se repete é o 3, tá vendo? E a gente diz que o período desse número aqui é o 3. Então aqui, a gente pode representar uma dízima periódica assim, dessa forma, 0,333 e reticências, pontinhos, né? Ou então assim, ó, 0,3 com um barrado aqui em cima do 3. Isso indica que quem se repete é o próprio 3, né? Não precisa ficar botando um monte de algarismo 3 e reticências, é uma outra forma de representar. Ele pode ser assim, a gente chama esse tipo de número de dízima periódica simples, né? Dízima periódica simples. Tem também ele com uma parte inteira, ó, 1, vou botar aqui um outro exemplo aqui, 23, 23, 23 e assim por diante. É uma dízima periódica simples também, tá certo? Por quê? Quem é a parte que faz parte do período? Esse cara aqui, ó, é o 23. Você vê que é ele que se repete. E aí ele pode ser representado assim também, ó. 1,23. Aí eu boto um barradinho aqui em cima, tá? Esse tipo de número a gente chama de dízima periódica simples. Dízima periódica simples. Horrível. Simples. Por quê? Porque eu tenho um período composto por somente algarismos que se repetem, tá? No caso do primeiro ali tem o 3, no caso do segundo ali tem o 23. Pode ser 1, 2, 3 algarismos, pode ser uma quantidade até bem grande de algarismos. Não tem, assim, limite. Só tem que ter uma coisa chamada período. Tem que ter uma periodicidade. Tem que ter, assim, a gente tem que visualizar quem é que está se repetindo. É como se fosse um ciclo, né? É um ciclo. Então, 23, depois 23, depois 23. Se fosse, por exemplo, 50, esse camarada aqui, ó, por exemplo, 0,5748. Depois 5748. O período é 5748, né? Vou botar um reticências aqui. Então a gente sabe que esse cara que está se repetindo. Pode ser 3, 4, 5, uma quantidade gigantesca de números. Não tem limite não, tá? Esse tipo de dízima periódica simples, tá bom? E ela pode ser tanto com parte inteira, ou com parte inteira, que nem esse aqui, né? Ou sem parte inteira, que nem esse aqui. E tem a dízima periódica composta também, né? A dízima periódica composta, ela tem uma coisa chamada antiperíodo, tá? É um númerozinho intruso que fica lá no período. E ele não faz parte dessa repetição. Vou botar um exemplo aqui, ó, de dízima periódica composta. 1,2575757 e assim por diante. Você pode perceber que aqui tem o 57. Ele é o período, ele que vai se repetir. E tem um intruso aqui, que é o 2, tá? Aí a gente separaria esse número para depois... Eu vou depois explicar como é que a gente extrai a fração geratriz de dízima periódica. Vou só explicar na aula de hoje a de simples, né? Ou na próxima aula, a de simples, dízima periódica simples, e numa próximo momento a gente explica a dízima periódica composta. Um macetinho para a gente colocar. Só que esse número a gente quebraria assim, ó. Ele é o 1,2 mais 0,057. Para a gente transformar em dízima periódica em uma fração geratriz, a gente quebraria ele assim, tá? Tá bom? Vamos lá. Voltando aqui. Então, isso aqui é um exemplo de dízima periódica composta. Porque eu tenho gente ali intruso no período. Pensa assim. Tem um intruso no período. Tá? O 2 ali não faz parte do período. Tranquilo, gente? Então, vamos aqui a alguns exemplos, né, de números racionais. Então, ali, aqui nos exemplos, vamos ver aqui. Quem são os exemplos ali? Tem o 2,25 ali, né? Que seria o quê?
uma nota de R$2, que é um número inteiro, um número natural, também é um número racional, 2, e uma moedinha de 25 centavos, que é o quê? É o 0,25. E aí ele é um decimal exato, né? É um decimal finito. E aí esse decimal finito a gente coloca aqui, ó. Vou colocar de verde aqui no canto. Como é que a gente sabe que ele pode ser expresso em forma de fração? O 0,25. Ele é o que, gente? Ele é o 25 sobre 100, não é? E aí ele já está em forma de fração. Se eu consigo representar um número e colocar ele em forma de fração, forma A sobre B, então é um número racional, né? Como é que eu sei disso? O macetão é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, duas casas decimais, né? O 2 e o 5. Duas casas decimais. Para essas duas casas decimais, eu coloco 2 zeros no denominador. Ó, 1, 2 zeros. E depois coloco um umzinho ali. O numerador é quem vem depois da vírgula, né? Está aqui em cima, é o 25. E o denominador vai ser uma potência de 10. É o 1 acompanhado de uma quantidade de zeros que vai estar aqui, ó, que é a quantidade de casas do denominador, tá? A ideia é essa daí. Outro exemplo, uma fração aqui, ó, 1/4, 3/4, já estão na forma de fração mesmo, 1/4 e 3/4, já está em forma de fração, é um número racional. E aqui uma temperatura de menos 5 graus, né? Menos 5 graus é um número, menos 5 é um número negativo, é um número inteiro negativo. E aí ele faz parte dos números racionais. Por quê? Ele consegue ser posto em forma de fração. A menos 5 ele é igual a menos 5 sobre 1. Tá? Conseguir representar em forma de fração é um número racional. Pode ser também assim, ó, menos 10 sobre 5, sobre 2, perdão. Menos 10 sobre 2, que vai dar menos 5 também. Tranquilo? Então, na aula de hoje a gente vai parar aqui, né?